A paz do Senhor para a igreja. Quantos estão felizes nessa noite com Jesus? Quantos já adoraram a Ele nessa noite? O que fazer quando Ele vem? Nós adoramos a Ele. Ele está aqui, Ele já veio. Ele já está em nosso meio, o Espírito Santo já está em nosso meio nessa noite. Quem está ligado já pôde perceber a presença dEle em nosso coração, testificando aos nossos corações. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele testifica aos nossos corações, dizendo que nós somos filhos de Deus. Ele testifica ao nosso espírito. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 21. Ele está conosco nessa noite. Diz assim: e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, igreja? Podeis sentar nesta noite, adorando o Senhor? Deus está esperando o nosso culto nessa noite, a nossa adoração. Deus espera que nós, como igreja, possamos prestar um culto de adoração ao Senhor. Adorar a Deus com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Adorar a Deus sendo sal e luz. Adorar a Deus em todos os lugares. E quando nos reunimos em comunhão, nós vamos continuar adorando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos estar meditando um pouco sobre a vida do apóstolo João. Jesus, quando começou o seu ministério, ele necessitava de homens que estivessem ao seu lado, para juntos realizar a obra, porque ele não podia fazer sozinho. E ele começou a chamar alguns homens para acompanhar ele no ministério. E entre eles estava João, o apóstolo João, juntamente com seu irmão Tiago, conforme foi lido aqui. E a Bíblia diz que João teve um ministério de destaque no ministério de Jesus. Jesus esteve cerca de 3 anos e meio com seu ministério aqui na terra, e os discípulos foram aprendendo com Jesus. Eles não eram ainda homens com caráter formado ainda, eles estavam aprendendo. No decorrer do ministério de Jesus, eles foram aprendendo. João era um deles. João, como foi dito aqui, ele tinha um ofício de pescar, a profissão dele era pescador. E Jesus estava chamando ele para ser pescador de homem. Assim como Jesus tem chamado a igreja para ser pescador, para realizar a obra dele aqui na terra, porque Jesus confiou à igreja o ministério, assim como Jesus estava formando aqueles discípulos para dar continuidade ao ministério dele quando ele subisse ao céu. Jesus também confiou à igreja o ministério de estar pregando a palavra no lugar em que ela está localizada. A igreja tem a missão de pregar em todos os lugares da terra. A igreja recebeu essa missão. Então João, como eu falei, teve destaque no ministério de Jesus. Ele escreveu esse livro, o livro de João, o 4º evangelho. Também escreveu 3 cartas, as 3 epístolas de João, e também escreveu o Apocalipse. Dos discípulos, ele foi o que mais escreveu. Dos apóstolos que escreveram carta, que escreveram o livro, João foi o que mais escreveu. Mas João aprendeu com Jesus. João aprendeu com Jesus. João não veio ainda formado. João não veio ainda com todas as qualidades que ele detinha agora. Ele teve que aprender. Quando João veio para Jesus, certa feita, João falou com Jesus, ele juntamente com seu irmão, e disseram a Jesus que queria que Jesus, lá no céu,
reservasse um lugar à direita de Jesus, lá na glória, à direita dele e à esquerda, para ele e para seu irmão Tiago. João não entendia muito do ministério. Aí Jesus precisou ensinar para ele que ser grande no reino de Deus não é assumir posição de destaque. Ser grande no reino de Deus, quem é grande é aquele que serve. E João foi aprendendo com Jesus. João foi aprendendo com Jesus. Olha que certa feita, quando Jesus ordenou os discípulos que fossem preparar o caminho, Lucas registra isso, quando ele estava indo a Jerusalém, e eles foram numa aldeia de samaritano. E a Bíblia diz que eles pediram hospedagem e não foi lhe dada hospedagem. E João ficou bravo com isso e falou para Jesus se poderia pedir que descesse fogo do céu e eliminasse eles. João não compreendia muito do reino, mas foi aprendendo com Jesus. Ele foi aprendendo com Jesus. Assim como nós também viemos para Deus e muitas vezes, muitas coisas não entendemos, ainda estamos aprendendo. Mas as regras do reino, como foi ministrado aqui na sexta-feira passada, ela é diferente. Ela é diferente. Nós temos que aprender desta forma. E João foi aprendendo. João escreveu as 3 cartas, e olha que quando eles começam a escrever as 3 cartas, ele já começa a pensar diferente. Ele já pensa diferente. A Bíblia vai dizer que ele é o discípulo amado. Ele mesmo escreve, não mencionando o seu nome, mas escreve dizendo que ele é o discípulo a quem Jesus amava. Já pensou? Você ser amado por Jesus? João tinha essa intimidade e esse relacionamento com Deus. João viveu numa época de perseguição da igreja. Após a morte de Jesus, no ano 70, a igreja foi perseguida, o templo foi destruído, a igreja ficou dispersa. Muitos dos discípulos foram mortos. A maioria deles foi morto, mas João estava aqui escrevendo as cartas direcionadas aos judeus, aos irmãos que estavam dispersos, a igreja estava dispersa. Por causa do evangelho que pregava, eles morreram. Pedro foi decapitado, outros morreram de outras mortes. E João foi preso. Mas João, quando está preso, Jesus aparece novamente para ele. Aleluia. E lá ele teve o privilégio de escrever a revelação, que é o livro do Apocalipse. Ele encontrou com Jesus novamente, Jesus ressurreto. Aleluia. João é um dos discípulos mais privilegiados de Jesus, dos apóstolos mais privilegiados. E a Bíblia diz que ele é chamado de o discípulo amado, a quem Jesus amava. E João, se nós lermos alguns versículos da Bíblia, nós vamos entender que João se destacava depois que ele foi aprendendo com Jesus, ele aprendeu certinho com o mestre, e João foi destacando. O texto vai dizer que ele estava na última santa ceia de Jesus. E ele estava ao lado de Jesus. E o texto diz que ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Já pensou você estar sentado ao lado de Jesus? E ter a intimidade ainda de reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus? Quando alguém queria fazer alguma pergunta, falava para João, e João perguntava para Jesus. E João tinha essa intimidade, João tinha este relacionamento com Deus. João também foi o último discípulo que esteve lá na crucificação. Jesus está lá pregado, mão e pregado, e João está lá. Mão e pés pregados, juntamente com a mãe de Jesus. E Jesus olha para sua mãe e disse: mãe, eis aí o teu filho, apontando para João. E olha para João e disse assim, transfere para João a responsabilidade de estar cuidando de sua mãe, Maria. Diz: filho, aí está sua mãe. E João recebeu a missão de estar cuidando da mãe de Jesus. Era uma grande responsabilidade que João tinha. Aleluias. João foi o primeiro a chegar no sepulcro quando Jesus ressuscitou. E João, certa feita, está em João 21, 4 e 7. Jesus apareceu para os discípulos na praia. E ninguém reconheceu Jesus.
E sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Próximo versículo, por favor. Disse-lhe então, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. E eles disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram pois, e não podiam tirar pela grande multidão de peixe. Próximo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo que tinha relacionamento, disse para Pedro: é o Senhor. Aleluia. Quem conhece, quem tem relacionamento, conhece. Você tem relacionamento com Deus? Você conhece a voz de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então João era esse discípulo que tinha relacionamento com Deus. Era esse discípulo que era chegado de Jesus. A Bíblia diz que ele era um dos discípulos mais chegados. Tinha 3 discípulos, que quando algo importante acontecia, Jesus chamava esses 3 discípulos e ia apenas com esses 3 discípulos. E entre esses 3 discípulos estava João, Pedro, Tiago e João. Foi assim na ressurreição da filha de Jairo. Na ressurreição da filha de Jairo, está em Marcos capítulo 5, versículo 37. Marcos 5, versículo 37, diz a Bíblia: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. João estava presente. Outra situação que Jesus também chamou os 3 discípulos, em particular, na transfiguração, Marcos 9, versículo 2. Marcos 9, versículo 2. E os 6 dias depois de Jesus, tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e o levou sós, em um particular. Alguém que levava, que tinha intimidade. Também lá no Getsêmani, no capítulo 14 de Marcos, versículo 33. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. No último momento, Pedro e Tiago e João estavam ali. João foi esse discípulo privilegiado, que teve o privilégio de estar com Jesus, mas ele também aprendeu com Jesus. Nós precisamos também aprender com Jesus. Nós precisamos seguir a Jesus e aprender com as lições do Mestre. Nós precisamos também, o caráter dele precisa ser moldado em nós. O caráter de Jesus precisa ser moldado nas nossas vidas. Mas João também escreveu o Evangelho. Um dos principais evangelhos da Bíblia é o de João. João escreveu um evangelho que tem como tema Jesus, o Filho de Deus. Ele escreveu no capítulo 20 de João, versículo 31, qual que era o objetivo deste livro que ele escreveu, desse evangelho que ele escreveu. Ele diz: esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vive, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse era o objetivo do livro. Então João escreveu esse livro. João escreveu esse evangelho com o objetivo de revelar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou. No capítulo 1 de João, ele é descrito como Filho de Deus, e João começa o seu evangelho dizendo, no capítulo 1, versículo 1, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João diz também no versículo de número 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João viu Jesus e identificou Jesus. Aleluia, o Verbo que se encarnou, o Deus que se encarnou e habitou entre nós, é o Deus que está em nosso meio nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ele está em nosso meio nesta noite. Ele quer ouvir o teu louvor, Ele quer
receber a tua adoração nesta noite. Aleluias. No capítulo 2, João revela que ele é o filho do homem, é convidado para uma festa de casamento e se mistura com o povo. E quando faltou o vinho, ele multiplicou o vinho. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 3, ele é o mestre divino. Aleluia, que Nicodemos foi ter com ele de noite, porque queria saber mais de Jesus, e disse, Nicodemos sendo mestre dos judeus, disse para Jesus, Jesus, eu sei que tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele. E Jesus disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome, aleluia. No capítulo 4 ele é o ganhador de alma. Aleluia. Enquanto os judeus tinham dificuldade de ter relacionamento com as mulheres, e sendo mais samaritana ainda, Jesus vai lá no poço de Jacó e tem um encontro com a mulher samaritana, e a mulher samaritana diz, como é que pode, sendo tu judeus, me pede água, que sou mulher samaritana? Aí Jesus explica para ela, e Jesus disse, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, o ganhador de alma. Aleluia, aquela mulher se tornou uma missionária que ganhou alma para Jesus, porque Jesus, aleluia, foi um ganhador, o maior ganhador de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo de número 5, ele é o grande médico. Aleluia. Ele foi lá no tanque de Betesda, tinha uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, porque diz a Bíblia que certo tempo um anjo descia e mexia com a água, e qualquer que descesse ali, movimentava a água, e qualquer que descesse aí, ele era curado de toda a enfermidade, qualquer enfermidade tivesse. Estava ali um paralítico que há 38 anos se encontrava naquela situação. Aí Jesus chega para ele e disse, tu quer ser curado? Ele disse, não tem ninguém que me põe na água. Aleluia. Aí Jesus curou ele. Jesus curou ele. Aleluia, eu estou esperando o movimento das águas, mas para que um anjo descesse em certo tempo, mas chegou ali quem é maior do que o anjo, chegou ali quem tem mais poder do que o anjo, chegou ali quem tem poder de curar, chegou ali o médico dos médicos, e ele repreendeu aquela enfermidade, mesmo passando 38 anos, aquele homem foi curado, pegou o seu leito e foi para a sua casa. Este é o Jesus que João está falando, este é o Jesus que João revelou, esse é o Jesus que João tinha intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 6. Ele é o pão da vida. Versículo 48 do capítulo 6. Aleluia, de João. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Próximo versículo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, porque o que come dele, comer não morra, para o que comer dele não morra. Este é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, os pais comeram o pão lá no deserto e morreram, mas aqui está o pão vivo, que dá vida, e aquele que come deste pão não vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida, versículo 37 e 38 do capítulo 7 de João. Aleluia. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele é que tem a água da vida, que transforma a vida. Nossas vidas foram transformadas pela água viva que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é o defensor do fraco. Aleluia. Os fariseus e escribas trouxeram uma mulher
acusada do ato de adultério. Me jogaram diante de Jesus e disseram: Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério. Aleluia. E na lei de Moisés diz que quem é pego no ato do adultério tem que ser apedrejada. E nós trouxemos para colocar diante de ti para ver o que tu vai fazer. E aquela multidão ali estava ansiosa para querer condenar aquela mulher, querer matar aquela mulher, porque aquela mulher era mais fraca. Aleluia, as pessoas que estavam cometendo o ato com ela não estavam ali, mas aquela mulher estava ali para ser apredejada. Mas Jesus, como defensor dos fracos, ele diz: qualquer que não tem pecado pode atirar a pedra. Como eles não tinham pecado, começaram a sair um por um. Aí Jesus disse: mulher, cadê teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai, não peque mais. Ele nos defende. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tens um advogado diante de Deus. Então Deus é Ele que nos defende, é Ele que nos está do nosso lado. Quando muitas pessoas estão nos acusando, Ele está nos defender. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, capítulo 9, Ele é a luz do mundo, versículo 5. Aleluia, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina o mundo que está em treva. A igreja, aleluia, que é salva, que é remida também, é uma luz que brilha no meio das trevas. Nós temos que dar testemunho como os verdadeiros adoradores, verdadeiro cristão. Quando alguém olhar para você, vai ver a luz de Cristo que está na tua vida. Você é uma representante do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 10, Ele é o bom pastor. Versículo de número 11, Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É o bom pastor que cuida das ovelhas. É o bom pastor que deixa as 99 no aprisco e vai após a ovelha que está perdida, a ovelha que foi machucada, a ovelha que está sofrendo. O pastor, o pastor, ele não deixa ninguém para trás. Ele vai curar as feridas, ele vai curar as feridas da alma, as feridas emocional, as feridas físicas. Ele vai te curar porque Ele é o bom pastor e Ele não deixa ninguém para trás. Se necessário, Ele vai atrás de ti onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluia. Capítulo de número 11, Ele é o príncipe da paz. Versículo de número 25, aleluias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome. Ele é o príncipe da vida. Aleluia, Ele é o príncipe da vida. Aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. A igreja que crê em Jesus Cristo, mesmo que o seu corpo físico morra, um dia ela vai viver, ela vai ressuscitar e vai entrar na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que seja necessário o nosso corpo, que é corruptível, passar pela morte física. Aleluia, se nós aceitarmos a Cristo como Salvador, Ele é o príncipe da vida, Ele vai nos conceder a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Ele é o Rei. Capítulo de número 12, Ele é o Rei. Versículo 12 e versículo ao 15. Aleluia. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que vieram à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras
E saíram-lhe ao encontro e clamava: Hosana, bendito é o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o rei, ele um dia vai reinar sobre a terra, um dia ele vai reinar sobre Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz que quando ele descer no Monte das Oliveiras, após a grande tribulação, ele vai descer com a igreja, porque a Bíblia nos diz que nós reinaremos com Cristo. A igreja que for comprada pelo sangue, que for salva, vai reinar com Cristo no milênio. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós seremos sacerdócio e reis. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 13. Ele assume o lugar de servo. Versículo 4 e 5. Capítulo 13, versículo 4 e 5. Levantando-se da ceia, estava numa ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Ele deu o exemplo de servo, ele deu o exemplo para que a igreja possa seguir os exemplos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era o servo, filho de Deus, mas se tornou servo para, louvado seja o nome do Senhor, dar o testemunho para a igreja, para que nós, as gerações futuras, possamos entender e aprender com aquele que foi o mestre, o nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 14, ele é o Consolador. Versículo 1 do capítulo 14, ele diz assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito. Vou preparar lugar. Ele é o Consolador nesta noite. O que você está passando? Por que situação você está passando? Ele quer consolar a tua alma nesta noite. Ele está dizendo nesta noite: não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Ele está dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Não se preocupe com as coisas daqui, porque aqui é tudo passageiro. Eu tenho uma morada melhor para você. Eu tenho uma morada melhor que dura para sempre. Nunca mais vai ter tristeza, nunca mais vai ter dor. Vai ser só alegria e gozo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 15. Ele é a videira verdadeira. Aleluia. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Ele é a videira, é Ele que faz você produzir fruto. Ele é a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo de número 16, Ele é o doador do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 7. Aleluias. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. E se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. É Ele que enviou o Espírito Santo para ficar conosco. É Ele que enviou o Espírito Santo para estar com a igreja. A igreja não está órfã. A igreja tem o Espírito Santo que consola a igreja. Ele é o Consolador. Quando Jesus estava com os discípulos eram consolados por Jesus. Mas Jesus disse: eu vou para o céu, mas vou enviar o Consolador para que fique com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo está com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo de número 17, Ele é o grande intercessor que intercedeu pelos discípulos e pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 18, Ele é o sofredor modelo. Versículo de número 11, por favor, Samuel. Versículo de número... Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o Pai me deu? Aleluia. Então Ele é o sofredor modelo. Ele não precisava usar força. Ele não precisava usar força. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 19. Ele
é o Salvador crucificado. Aleluia. Versículo de número 18. Aleluias. Onde o crucificaram e com ele outros dois, um a cada lado, e Jesus no meio. Ele foi crucificado, aleluia, ele foi crucificado em nosso lugar. Ele levou a culpa que pertencia a nós, a culpa que era para ser nossa, aleluia, foi dele. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo número 20, ele é o conquistador da morte, aleluia. Por 4 vezes ele encontrou ela e derrotou. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A filha de Jairus, Lucas capítulo 8, versículo 54. Lucas capítulo 8, versículo 54. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhes na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. 55. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o conquistador da morte. Aleluia, aleluia. A filha da viúva de Nair, Lucas 7, versículo 14. Aleluias, ele é o conquistador da morte. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te e toma. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o que vence. Aleluia. Lázaro, ele chegou lá em Betânia. Lázaro estava morto há 4 dias. Aleluia, já cheirava mal. E ele chegou no túmulo, capítulo 11, versículo 43. Já cheirava mal, porque já era de 4 dias. Ai de vós, fariseus. Capítulo 11 de João. Capítulo 11 de João. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Aleluias. Versículo 44. Aleluias. E o que fora defunto saiu, não era mais defunto, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido em lençol. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai ir. Ele já foi curado, ele estava morto há 4 dias, e Jesus foi e ressuscitou. Esse é o Jesus que João está revelando para nós. É o Jesus que venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chegou lá, aleluia, e aquilo que estava morto, e aquilo que não tinha mais jeito, e aquilo que não tinha mais condição, ele ressuscitou. Ele pode entrar com providência na tua causa. Qual é a tua causa que você precisa que ele responda? Qual é a causa que você precisa? Você pode dizer: pastor, nesta noite, aleluia, eu tenho uma causa, mas é impossível. Mas nós estamos falando do Jesus que João revelou e escreveu para nós, que para ele não existe o impossível. Ele é o que cura toda a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele venceu a morte. Ele mesmo enfrentou ela. Entrou no túmulo, mas ao 3º dia ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou e está no meio da igreja nesta noite. Ele está no meio da igreja nesta noite. Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Quando as mulheres, aleluia, foram no primeiro dia da semana até o sepulcro para ver, aleluia, para levar a especiaria para cuidar do corpo, anjo apareceu para ela e disse: por que procurais o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluia. Capítulo 21, para encerrar. Ele é o restaurador do arrependido. Aleluia. Versículo 15 ao versículo 17. Aleluia. Pedro tinha desobedecido. Pedro tinha negado Jesus e chorou amargamente. Mas agora Pedro está arrependido. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, o mesmo Pedro que negou ele 3 vezes. Jesus disse a Pedro: Simão, filho de Jonas,
ama-me mais que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava aqui dando uma missão para João, para cuidar do rebanho, porque era o momento dele ir para a glória. E aqueles discípulos que ele tinha preparado, chegou o momento deles entrar em ação, chegou o momento deles colocar em prática aquilo que tinha aprendido. Eles precisavam da continuidade. Aleluia. Esse é o Jesus que está em nosso meio nesta noite. Vamos colocar de pé a igreja nesta noite. Esse é o Jesus que tinha intimidade. Esse é o Jesus que João tinha intimidade, que sabia falar bem dele, que sabia tudo sobre ele. Nenhum dos evangelistas foram tão precisos igual João. Nenhum dos evangelistas revelaram tanto detalhes como João. Mas ele só fez isso porque ele tinha intimidade com o mestre. Aqueles que têm intimidade com o mestre, aleluia, recebe, aleluia, mensagem, recebe palavra que os outros não recebem. Por isso, tenha intimidade com ele, tenha intimidade com ele. E como é que temos intimidade com o mestre? É através da oração, é através da consagração, é através de nos dedicarmos a ele, de estarmos no culto, estarmos adorando, e não apenas um momento na igreja e depois ir para casa e esquecer tudo isso. Não, é estarmos adorando, é de manhã levantar e adorar, é a hora do almoço lá adorar, é a noite adorar, é a hora de jantar adorar, em todos os dias, está todo dia adorando a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. João foi o único discípulo que teve o privilégio de ver Jesus quando já estava velho. João estava lá naquela ilha confinada. Talvez João não soubesse que ia ter algo a fazer ainda. Já estava avançado em idade, já tinha sido perseguido, já tinha visto Jesus morrer na cruz, já tinha visto Jesus ser ressuscitado, já tinha visto Jesus subir ao céu, e agora ele está ali por causa do evangelho. Possivelmente os seus companheiros já teriam sido mortos por causa da perseguição, e ele está ali. Aí Jesus aparece para ele e diz: João, eu sou o que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele está em nosso meio nesta noite. Aleluia, coloca diante dele nesta noite a tua necessidade, porque ele é poderoso e ele é o que está no meio da igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. Senhor, que esta palavra venha falar forte aos nossos corações, que possamos entender que precisamos ser sal da terra e luz do mundo, e precisamos ter intimidade com o Senhor. Abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo, Pai, nos guarda nas tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus, amém.